Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade ao módulo 3 de Embriologia, agora vou ministrar uma aula sobre septos cardíacos. Me chamo Matheus Ribeiro Fretes e faço parte da Liga de Cardiologia da USP. Começando então pela função dos septos cardíacos. Os septos cardíacos têm como função separar as câmaras cardíacas, que são o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. O processo de separação entre essas câmaras ocorre mais ou menos na mesma faixa de tempo, mas para fins de explicação, a gente vai começar pela separação do canal atrioventricular. Esse processo se dá com a formação dos coxins endocárdicos atrioventriculares. Esses coxins, vocês podem observar ali na imagem, são compostos pela parte ventral, grifada em vermelho, e a parte dorsal, grifada em azul. Eles vão se desenvolver a partir de uma matriz extracelular especializada, que também é chamada de geleia cardíaca, e também de células da crista neural. Bom, então na quinta semana vai ocorrer a aproximação e a junção da parte ventral e dorsal desses coxins endocárdicos, o que vai dividir o canal atrioventricular em canais direito e esquerdo, como vocês podem ver ali na imagem pelas setas. Esses coxins vão funcionar como válvulas atrioventriculares. Eles vão separar parcialmente os átrios primitivos dos ventrículos primitivos e vão contribuir futuramente com a formação de válvulas e do septo membranáceo do coração. Agora falando sobre o processo de divisão entre os átrios, esse processo vai se dar através da formação e fusão de dois septos, o septo primum e o septo secundum. Basicamente, isso se inicia pela descida do septo primum muscular, que faz como se fosse uma cortina que se abaixa, no caso em direção aos coxins endocárdicos. Dá para perceber que enquanto essa parte de cima do septum primo, demarcada ali nas imagens D em vermelho, não encosta no coxim endocárdio, há um grande forame, que é o forame primário. Esse forame vai permitir a passagem do sangue rico em oxigênio do átrio esquerdo para o átrio direito, desvio que chamamos de shunt. Quando finalmente o septum primum termina de descer e se encontra aos coxins endocárdicos, há a formação do septo atrioventricular primário. Só que antes de desaparecer completamente o forame primário, vão aparecer perfurações por apoptose na parte central desse septum primum. Essas perfurações vão acabar se unindo e formar uma nova abertura, que vai ser o forame secundário. Como vocês podem ver na imagem, as setinhas mostrando primeiro a formação dessas perfurações pequenas por apoptose e depois a formação do forame secundário embaixo. Agora falando sobre a formação do septum secundum, ele é uma espessa prega muscular que cresce também em direção aos coxins endocárdicos, ou seja, ele vai descendo, até o momento em que na quinta e sexta semana, mais ou menos, ele vai sobrepor esse forame secundário de um modo que não vai fechar completamente. Vai ficar ali entre eles um forame, que é o forame oval, como vocês podem ver ali na imagem de baixo, em que a setinha mostra que ainda existe uma passagem. Enquanto a parte superior do septum primum, que estava ligada ao tetro do átrio esquerdo, vai desaparecendo, a parte inferior vai funcionar como uma válvula desse forame oval. Agora falando mais detalhadamente sobre como funciona essa válvula, antes do nascimento, o átrio direito encontra-se com maior pressão, então o sangue consegue passar do átrio direito para o átrio esquerdo. Após o nascimento, há um aumento da pressão do átrio esquerdo, que passa a ser maior em relação ao átrio direito, e por isso o sangue pobre em oxigênio não vai conseguir mais passar para o átrio esquerdo. Um processo em que, depois desse nascimento, a válvula do forame oval vai se unir ao septum secundum e fechar assim essa passagem completamente, ficando ali somente uma fossa, que é a fossa oval. O processo de separação entre os ventrículos direito e esquerdo começa pelo crescimento do septo interventricular muscular, que fica no assoalho do ventrículo.
Os miócitos vão formar a parte muscular desse septo e esse crescimento vai ocorrer pela proliferação ativa dos mioblastos no septo. Até a 7ª semana ali, enquanto as cristas bulbares não se unem ao conchinho endocárdico, há a presença de um forame, que é o forame interventricular, que vai permitir a passagem sanguínea de um ventrículo para o outro. Por volta da 7ª semana, então, esse forame vai se fechar completamente, impedindo esse fluxo. Importante destacar também que há a formação de cavidades na parede ventricular, que irá formar uma massa esponjosa de feixes musculares, que são nomeadas trabéculas carnes. Alguns desses feixes vão contribuir para formar os músculos papilares e as cordas tendíneas. Esses cordões, eles vão seguir os músculos papilares e vão atuar no processo de abertura das válvulas atrioventriculares. Então, era esse conteúdo que eu tinha para trazer para vocês. Aqui estão as referências que eu usei para fazer os slides. E peço para vocês também conferirem o material que está na descrição sobre esse assunto. Muito obrigado, espero que tenham aproveitado.